Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes mais uma vez estar na casa do Senhor? Diga amém. Amém. Aleluia. Estamos felizes então, né? Porque Deus ele nos concedeu essa oportunidade, essa alegria de estar reunido para aprender. Nós estamos aqui reunidos para mostrar que viemos ao culto. Nós estamos aqui reunidos para ver alguém. Nós estamos aqui reunidos para mostrar o nosso terno, o nosso sapato, o nosso carro para alguém. Estamos aqui reunidos em prol do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, nessa feita, para aprender um pouco da palavra do Senhor. Os irmãos, por gentileza, já foi mandado a lição no grupo novamente para facilitação para encontrar. E também as vossas Bíblias. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Amém. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Amém. Glória a Deus, aleluia. Nós não vamos à escola sem material, né? Nós não vamos à escola para aprender sem o livro. Mesmo assim, é aqui na casa do Senhor. A gente não veio a essa escola sem o livro a qual nós iremos meditar. Nosso material de estudo nesta noite. Lição de número 13. Vamos recitar o título no 3 bem forte. Todos encontraram? Lição de número 13. Vou esperar os irmãos encontrarem, para que no 3 nós digamos o título da lição. Todos encontraram? Amém. 1, 2, 3. O título da lição? A Bíblia transforma as pessoas. De novo, foi só um ensaio. A Bíblia transforma as pessoas. Glória a Deus. Lição 13. A Bíblia transforma pessoas. E nós estamos aqui, a ratificação, aliás, não só a ratificação, mas a comprovação dessa verdade bíblica, né? Que a Bíblia transforma pessoas. Se nós estamos aqui porque nós somos transformados. Fomos transformados um dia ao escolher Jesus Cristo como nosso Salvador. O textuário diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está em Hebreus 4:12. Se os irmãos puderem abrir já em Hebreus, deixar sua Bíblia aí aberta, Hebreus capítulo 4. Vamos aí já estar meditando a partir do versículo 11, que é aí o tema a qual a lição nos dá. Então, nós temos aí um versículo base, que é o versículo a qual nós estaremos estudando e meditando. Verdade prática diz assim: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 11 ao 13 e 2 Coríntios do 10, capítulo 10, versículo 4 ao 6 é a leitura bíblica em classe. Se todo mundo se localizou na lição aí também, mas eu irei ler o primeiro, o versículo 11, e a igreja lê o 12 e assim sucessivamente. Também quero saudar os nossos irmãos internautas que estão aí nos acompanhando estamos em direto no YouTube e no Facebook. Compartilhe esse link, se tiver alguma dúvida, tire as suas dúvidas através do chat e que Deus continue abençoando. Amém? Todos encontraram? Amém. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir
os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O 4, pode ler. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Glória a Deus. Vamos estar lendo a introdução e assim a gente já adentraremos aqui no assunto em si da lição. Diz assim, a introdução do assunto que iremos tratar nesta noite. A Bíblia é de origem divina, seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa lição veremos que a Bíblia é eficaz, é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal como uma espada, anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje, meus queridos, entraremos aqui, um assunto bastante importante, é algo que o comentarista aqui, ele nos dá especificações bem claras, é sobre a Bíblia mudar a vida das pessoas. Não somente mudar a vida, mas mudar o intelecto, mudar o hábito das pessoas. E como eu falei no início, se eu e você estamos aqui, é porque essa palavra nos alcançou e fez o que aqui a lição nós vamos estudar. Mudou a nossa vida, mudou o nosso ser. Então, eu costumo dizer, e por mais que a lição por algumas vezes trata os escritores bíblicos como autores, eu costumo dizer que os escritores que a Bíblia possui, que são uns 40, cerca de 40 escritores, são escritores, não tirando ali a sua capacidade, não inferiorizando eles, mas são apenas os escritores escolhidos por Deus. Mas a Bíblia tem um único autor, que é o Espírito Santo. E é esse autor que nos ajuda, que nos motiva a ler, que nos ajuda a compreender e nos incita a estar constantemente meditando nessa palavra. Porque sabemos que a Bíblia ela não é feita somente para nós lermos, ela não é feita somente para nós pegarmos nela somente quando viemos ao culto. A Bíblia ela não foi feita por Deus, não foi criada, Deus não deixou essa Bíblia chegar até nós simplesmente para ter um objeto simbólico de vida. Não, a Bíblia é algo a qual nós devemos meditar todos os dias e estar conosco, não somente debaixo do nosso braço, mas no nosso coração. Então, quem tem o hábito de meditar na Bíblia Sagrada, ele não fica confuso. O que a introdução aqui nos dá logo de início, ele diz que a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender. É isso que a Bíblia faz-nos compreender qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o interessante é que muitas das vezes nós achamos que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nos isenta de passar por provações. Nós achamos que por estarmos estamos no centro da vontade de Deus, que por ela ser boa, por ser agradável, por ser perfeita, é algo que nós estaremos sempre favorável a nós. Nós não iremos passar por dificuldades, nós pensamos que não vai passar por luta, mas é no momento ao qual nós paramos para meditar nas Escrituras Sagradas, a Escritura não nos dá base para que nós pensamos dessa forma. Então, por isso que o comentarista vai dizer que a Bíblia, ela transforma o nosso entendimento e nos faz compreender essa vontade que é boa, perfeita e agradável.
No momento que nós começamos a compreender, nós vemos que estar no centro da vontade de Deus e viver essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não significa que ela é agradável à nossa carne. Não significa que é agradável e nós não vamos chorar, não vamos passar momentos de crise, momentos de vontade de desistir, momentos de vontade de retroceder. Não. A Bíblia vai nos dar e nós vamos compreender através da palavra do Senhor que nós passamos por esse momento, passamos por essas lutas, por essas crises, mas nós não ficamos confundidos, nós ficamos orientados. O Espírito Santo do Senhor está conosco. Então, a Bíblia ela é viva e eficaz. Não precisa de um guru, não precisa de uma cartomante, não precisa de um psicólogo. Com todo respeito, mas pessoas pagam caríssimo por psicólogo porque está com algum problema, um problema mental, alguma dificuldade, quando na verdade nós paramos para meditar um pouco nas Escrituras, o nosso problema já é sanado. Então, a Bíblia ela é eficaz. Não precisa nós não termos nada de performance ou algo do tipo, que a Bíblia ela é eficaz. Então, meus amados, entraremos aqui agora em um tema dizendo que a Bíblia, que é o primeiro ponto, os irmãos eu acho que já encontraram aí na página 123, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Os irmãos também já deixarem aí aberto Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 11, versículo 12 também. Alguém puder ler, por gentileza, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. O autor dos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto. Ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Aleluia. Então, nós sabemos, amados, que Deus, ao escolher o povo de Israel para ser o seu povo, nós sabemos que o povo escolhido de Deus foi um povo contumaz, um povo bastante rebelde, um povo a qual, por alguns momentos, pediu para que Moisés o levasse de volta para o Egito. Por alguns momentos houve ali crises no povo, a qual o povo se rebelou contra Moisés, contra o escolhido de Deus. O povo ali quis morrer, falou para Moisés que queria morrer no Egito e que não havia necessidade de ser tirado aquele povo do Egito, porque estava entrando no deserto. E nós sabemos da história. Se os irmãos puderem já também estar abrindo em Êxodo capítulo 22, vamos só meditar rapidamente. Êxodo capítulo 20, versículo 22. Deus dá a palavra ao povo, Deus dá o segmento ao povo. No capítulo 20, versículo 22, os irmãos, quem encontrar pode ler. Assim dirá aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Pode continuar? 20 e 22. Pode repetir, por favor? Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. 23. Não tenhais outros deuses diante de mim.
deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Então, amados, nós vemos aqui no capítulo 20 de Êxodo, a qual Deus dando a Moisés ali os mandamentos, dando mandamentos sobre a lei, sobre a convivência do povo. E o que a irmã leu foi que Deus disse ao povo para que não tenhais outro Deus. E no momento em que Moisés desce do monte, nós já observamos o que acontece. Está ali o bezerro de ouro e o povo adorando aquele bezerro. Então, nós sabemos que há um desprezo, há uma negligência da palavra de Deus para com o povo. E é por isso que o comentarista vai dizer que muitos não entraram na terra prometida por causa da negligência ou por causa da não observância à palavra do Senhor. Então nós vemos que por muito tempo, desde a saída, desde a tirada, desde o êxodo do povo até a terra prometida, nós vemos que o povo vem passando por momentos altos e baixos, onde o povo se alegra com Deus e depois onde o povo vira as costas para Deus. Nós vemos que a caminhada do povo de Israel no Egito, o Êxodo está repleto disso, o povo se rebelando contra Deus. Só que no momento a qual Deus, Êxodo 14, por gentileza, vamos abrir a Bíblia, outra pessoa, abra em Êxodo 14 e leia, por gentileza, 14 e 11. O povo se rebelando contra Deus, contra a palavra de Deus. Porque Deus, ele, quando tirou o povo do Egito, ele deu essa promessa que chegaria à terra prometida. O povo teria que adorar a Deus no deserto. E no capítulo 14, versículo 11, nós vemos o povo se rebelando. Quem entrou pode ler. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morremos nesse deserto. Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Olha só, o povo falando para Moisés. O povo alvoroçado, já revolto com Moisés e falando assim: olha, não tinha sepulcro lá no Egito? Para que você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Nós podíamos ter morrido lá. Então o povo, ele se vê aqui em uma situação desprezando a palavra do Senhor, virando as costas para aquilo que o Senhor havia prometido, aliás. Então, o desprezo à palavra do Senhor, o desprezo, a negligência à palavra, ela nos traz isso. Ela traz um momento de ira ao nosso coração e nós tivemos um momento de desorientação. Porque, igual eu falei, quem não medita na palavra do Senhor fica desorientado, fica perdido em um momento de crise. Quando chega a luta, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe quem procurar. Então, o povo, no momento a qual eles se viram, no momento de crise, eles já quiseram abandonar e voltar para o Egito. Versículo 32 de Êxodo é onde o povo fez ali o bezerro de ouro. E nós vemos que Deus havia dito para não fazer estrutura de adoração para outros deuses. Então, assim, amados, quem não anda na lei, quem não anda na lei do Senhor, que não medita na palavra do Senhor, ele é assim, anda com pensamento negativo, anda com tristeza. Quem não medita, não dá verdadeira importância para a palavra do Senhor, anda triste. Às vezes vem num culto como este e sai triste, de cabeça baixa. E você pergunta: o que aconteceu, meu querido? O que aconteceu? Conta para mim. Por que você está triste? Ah, Deus não falou comigo. Mas se vem para um culto onde a Bíblia é aberta e explanada, como que Deus não vai falar, sendo que a própria Bíblia é a palavra de Deus? Às vezes nós queremos revelação, nós queremos algo muito grande, mas só que a Bíblia, ela não precisa disso. O culto não precisa disso. O culto não precisa Deus bradar em voz audível a usar um profeta. Não, por quê? Porque todo culto onde a Bíblia é aberta, Deus fala. Todo culto onde nós temos a Bíblia como base, nós temos Deus falando.
Então, não adianta nós vir a um culto e falar, Deus fala comigo, e no momento que Deus não usa nenhum profeta para falar conosco, nós saímos tristes. Talvez o nosso coração está voltado tanto a uma pessoa falar conosco, que nós não damos atenção quando Deus está falando através da palavra. E porque Deus fala, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o comentarista, não, mas a própria Bíblia diz, o versículo que nós estamos aqui estudando, os Hebreus, capítulo 4, e o versículo 12 diz que a Bíblia, ela é eficaz. Eficaz é suficiente, ela é eficaz, resolve, ela não volta vazia. Ou seja, não precisa aqui de um anjo. Nós estamos agora vivendo um tempo onde as pessoas estão vendo muito anjo, tem um anjo aqui, um anjo ali, e não precisa. A Bíblia ela é eficaz, é suficiente. Não precisa performance dentro da igreja. Não precisa fazer algo miraculoso dentro da igreja. Não, Deus fala através da Bíblia. Então, nós estamos, meus amados, e quando eu digo nós, eu estou dizendo uma geração, a geração mais atual que nós estamos vivendo nos últimos dias, está vivendo em um tempo de negligenciar a Bíblia Sagrada. Não está dando a devida valorização da palavra de Deus. Porque nós não estamos, como eu posso dizer, não estamos dando, exatamente a palavra, não estamos dando a valorização da palavra de Deus. Porque até os nossos cultos já não são baseados mais na palavra. Hoje em dia, os nossos cultos, temas dos nossos cultos, eu vou dar um exemplo, consagração das irmãs. Qual que é o tema? Eu posso pregar? Pode. Qual que é o tema que você escolheu para a pregação das irmãs? Qual que é o versículo base? Não tem. Qual que é o versículo base? Não tem versículo base. Vai pregar no quê? A base, o tema deste culto é um hino. Ou seja, nós estamos tirando a Bíblia. Onde o pregador irá pregar nesse tema? Irmãos, é um hino. E entrando entre aspas aqui, somente para fazer aqui, abrindo um parênteses, somente para fazer um comentário, que os nossos hinos, estamos tirando Deus do centro e colocando o homem. Porque se nós vamos ler a palavra do Senhor, e louvado seja Deus que há aqui um sumário de hinos, né? Que é o livro de Salmos. O livro de Salmos ele é assim um inário do povo antigo. É o inário, por exemplo, de Davi. Nós vemos ali muitas composições de Davi. Nós sabemos que os Salmos ele é uma harpa cristã. Porém, para nós não veio a partitura, não veio a harmonia, mas veio a letra. Então, se nós pararmos ali para meditar nos hinos dos Salmos, nós vamos ver que não tem nada a ver com os hinos de hoje. Os hinos cantados, entoados por nós, são muitos hinos que Deus está fazendo. Se nós pararmos para analisar os hinos, são Deus trabalhando a favor do homem. Eu não sei se é só eu que percebo isso, mas a maioria dos nossos hinos é Deus trabalhando em favor do homem. Deus vai fazer, Deus vai pegar. Você estava na plateia, agora você está no palco. E nós estamos pegando esses hinos e trazendo como tema de um culto. Estamos excluindo a Bíblia Sagrada. Não tem base, não tem um texto base bíblico. Qual é o tema? É um hino. Então, amados, nós temos que voltar a esse princípio da Bíblia Sagrada. Nós temos que voltar a dar o devido valor à Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 10, versículo 17. Alguém puder ler, por gentileza? Romanos 10 e quanto? 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Somente até aí, pastor. Repete, por favor. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Olha aí, o que a fé vem? Nós temos que ter a fé, porque sem a fé é impossível. Então, para nós agradarmos a Deus, é necessário que haja fé em nós. Como que vai haver fé em nós? O pastor acabou de ler.
Pastor, por gentileza, mais uma vez. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O ouvir vem da palavra de Deus. Então, o momento ao qual nós ouvimos a palavra de Deus, aumenta a nossa fé. Então, como que nós vamos ter fé se nós não damos ouvido à palavra do Senhor? Porque o comentarista vem dizer que ela é viva e eficaz, e está lá na última linha, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Isaías 55, 11. Então, se a palavra de Deus ela sempre realiza o seu propósito, ela nunca volta vazia. No momento ao qual nós entramos no culto, ou seja, um culto de ensino, ou seja, um culto de sábado, ou seja, um culto de domingo, ou um culto de terça, seja qual for o culto, e nós não damos o valor, a valorização da palavra de Deus, nós desprezamos a palavra do Senhor, a nossa fé ela é diminuída. E no momento ao qual nós não temos fé, nós não vamos optar, não vamos ver Deus, porque a palavra diz que a fé, sem fé não é possível ver Deus. Então, é através da fé, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que dar, amados, o devido valor, a valorização da palavra do Senhor. Nesses últimos dias também, muitas coisas têm acontecido, através do meio de comunicação que nós estamos tendo, e vemos pessoas assumindo a tribuna e falando de tudo, menos da Bíblia Sagrada. Fala de tudo e assume o microfone para pregar. Conta a história de tudo que vem na mente, menos da Bíblia Sagrada. E é neste momento é que nós temos que parar. A Bíblia é eficaz, ela é viva e eficaz, mas é a Bíblia. Não é o pregador, não é o irmão que está visitando, que veio de fora, prega muito bem, mas só que se não falar da Bíblia não tem nada como ser eficaz. Então, ela é eficaz, ela é eficaz, diz que ela é suficiente. A Bíblia ela é suficiente para a nossa vida. Nós vamos encontrar na Bíblia, na própria Bíblia, simulando que ela congelando que ela é espelho, é fogo, é martelo, é espada, é alimento. A Bíblia ela é água, é lâmpada, é semente, é verdade, é juízo. O que você precisa? Aliás, o que você necessita? A Bíblia é. Aquilo que nós necessitamos, eu disse que precisa, mas não é a palavra certa, porque às vezes nós precisamos de algo, mas não é o que nós precisamos. Nós queremos algo, mas não é o que precisamos, não é o que nós necessitamos. Então, a Bíblia ela é aquilo que nós necessitamos. Alguém quiser comentar, fique à vontade. Pastor Eliel, Jeane, se quiserem comentar, falar alguma coisa, acrescentar algo que eu esqueci. A palavra de Deus é a espada penetrante. Alguém puder ler, por gentileza. O texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que espada de dois gumes. O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma, o amago do nosso interior. Examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos da nossa alma e os conflitos entre nosso espírito e a carne. Glória a Deus. Então, eu só queria frisar algo também que acabei esquecendo, mas foi me lembrado, que, amados, os nossos cultos, nós temos que estar atento a algo que é muito importante, porque vem acontecendo, eu não digo aqui, mas eu digo no contexto eclesiástico total, a desvalorização da Bíblia Sagrada,
nos momentos de culto, porque nós vemos muito louvor, às vezes, aliás, muito canto e pouca palavra. Então, no momento no qual nós estamos ali num momento de adoração, ou seja, quando você está em uma festa e essa festa vai servindo muito petiscos, ali petisco, vai ali um petisco e o prato principal nunca chega. E quando chega o prato principal, é só ali uma coisinha pouca. Então, nós temos que estar atento, porque os cultos, o culto que tira 10 minutos, 15 minutos para a pregação, aliás, às vezes é até menos, eu não estou dizendo aqui porque aqui é difícil acontecer isso, mas um culto a qual acontece 30, 40 minutos de louvor, ou seja, de várias outras coisas, mas pouco tempo para a pregação, nós estamos deixando passar algo no culto, que é a palavra do Senhor. Não que Deus não fale dentro dos louvores, porque Deus fala, mas só que a palavra do Senhor, ela é pregada, e no momento da pregação nós estamos deixando a desejar neste ponto. É as nossas pregações, ou seja, a mensagem da palavra do Senhor ser tão curta e o espaço de adoração ser tão grande que fica desorganizado, digamos assim. Então, nós devemos nos atentar a isso. A irmã Jeane leu que a palavra de Deus, ela é espada penetrante. Amados, sabemos que no tempo, essa espada, elas eram usadas no tempo medieval e eram espadas usadas por guerreiros. E nós sabemos que agora as espadas se tornaram armas, né? O exército já não usa aí as espadas mas como arma, mas era usada como arma principal e era um símbolo de força, de violência, de destruição, a espada. Então, hoje em dia é usado vários tipos de armas, de fogo e tudo mais. Entretanto, as espadas, que eram armas potentes, e todo guerreiro, todo valente de um exército deveria saber manejar bem uma espada, deveria ter a sua espada e saber utilizá-la de maneira correta. Então nós vemos que por diversas vezes nós vemos a palavra espada na Bíblia Sagrada, e uma deixando bem assim ratificado, bem como eu posso dizer aqui, uma confirmação do que está escrito. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Uma confirmação que a Bíblia, ela representa, é a espada de Deus. Apocalipse 19, 15. Quem achou pode ler. Da tua boca saía uma aguda espada para ferir com elas as nações. E ele as regará com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Repete, por gentileza, somente essa parte A. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então nós vemos aí que a palavra de Deus é a espada. E no Apocalipse nós vamos ver essa espada para reger o povo, para ferir a terra. A espada do Senhor, a espada que sai da boca do próprio Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Os irmãos procurem e uma pessoa lê por gentileza. Efésios capítulo 6, versículo 17. Usem também o capacete da salvação. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só. Pastor, repete por gentileza. Usem também
o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, nós vemos aqui que Paulo, quando ele escreve Efésios, ele está preso, né? E por ele ver ali os soldados, eu acredito, ele vendo os soldados todos os dias, a sua maneira, como o soldado trabalhava, vendo as suas vestimentas, Paulo ele vê ali e escreve algo físico para ser usado no espiritual. Então, Paulo ele vai nos dar aqui, a partir do versículo 10, ele diz que nós devemos nos revestirmos. A questão interessante é que nós todos somos alistados em um exército. A qual momento eu alistei? No momento ao qual você levantou a sua mão e veio aqui na frente e diz: eu me rendo ao Senhor e aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não precisou ir em um quartel-general. Aliás, o quartel-general a qual você veio é aqui, a casa do Senhor. E no momento em que você veio, você se alistou a esse quartel-general. Você está numa guerra. Então Paulo, ele vai nos dar aqui, no capítulo, a partir do versículo 10, do capítulo 6, ele vai nos dar, ele vai nos mostrar quem é o nosso adversário, dentro aqui a partir do versículo 10, quem é o nosso adversário, porque o nosso adversário não é um adversário físico, é um adversário espiritual. Então ele vai nos mostrar quem é o nosso adversário e quais as nossas armas, porque o nosso adversário não é qualquer tipo de arma que nós conseguimos nos defender e atacar. Uma guerra, Paulo ele sabia disso e ele colocou aqui que nós devemos ter o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, para nós atacarmos, para nós entrarmos numa guerra, no versículo 14 ele diz que os nossos lombos têm que estar cingidos na verdade, vestido a couraça da justiça. Então, quando Paulo lhe dá esses armamentos para nós devemos usar isso no mundo espiritual. Então, a palavra de Deus ela se torna aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, uma espada, por ser penetrante, ela vai até a divisão da alma e do espírito, que o comentarista aqui nos diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Significa que atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Então a a palavra do Senhor, ela tem esse poder de ir até a divisão entre a alma e o espírito. Ela tem o poder de penetrar aonde o homem não consegue. É por isso que eu e você um dia aceitamos Jesus como Salvador, porque essa espada penetrou a nossa junta e a medula e a divisão da alma e do espírito, aonde homem nenhum conseguia ir, onde palavra nenhuma conseguia ir, somente a palavra de Deus. Então talvez nós conhecemos homens e mulheres que talvez odiavam o crente, homens e mulheres que talvez odiaram a igreja em geral. Só que de repente você olha ele e está na igreja adorando a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus penetrou o coração. Não foi nenhum homem que foi lá e pediu para ela ir, ou um homem que foi lá e mandou que ela fosse para a igreja. Não. É a palavra do Senhor que penetra ao coração. Então Paulo ele nos deixa isso, que a espada do Espírito é a palavra do Senhor. A palavra ela é apta para discernir, além de penetrar até a divisão da alma e do Espírito, ela é apta para discernir. Se alguém puder ler, por gentileza. Efésios. Não, a lição 3.3. A palavra de Deus é apta para discernir. A palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune
ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda verdade é exposta aos olhos daquele que temos de tratar. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se endurecermos tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. Então nós vemos aqui que a palavra do Senhor ela é apta para discernir, ou seja, discernir as intenções do nosso coração. Porque nós, seres humanos, não temos a capacidade de ver a intenção do coração do homem. Então, ao ver uma obra, digamos, eu vou dar um exemplo, uma obra de caridade, uma pessoa faz para com a outra, e nós, às vezes, nos alegramos, porque é algo muito bom, e nós até recompensamos essas pessoas ou elogiamos, mas só que Deus, Ele não vê como o homem vê. Ele já disse isso para Samuel, e lá na casa de Jessé, Ele não vê como o homem vê, Ele vê a intenção do coração. Então, é igual os momentos ofertórios, momento quando você vem dizimar na casa do Senhor e ofertar. Ele não está olhando o valor que você está dando. Ele não está olhando ali a quantidade de euro que você está colocando na casa do Senhor. Não, Ele está olhando a intenção do seu coração. É isso a espada do Senhor. A palavra do Senhor faz isso. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir a intenção do coração. Discernir para que é isso. Qual é o motivo que ele está fazendo isso? Qual é a intenção? O que ele está planejando no seu coração fazer aquela coisa? A palavra do Senhor tem essa função, discernir, não a atitude. Não a atitude, porque a atitude ela é bonita, mas para Deus ela é mais bonita quando a intenção também é bonita. Não vale somente a atitude. Então, para agradarmos a Deus, nós vemos isso quando Caim ele oferece sacrifício ao Senhor. Caim e Abel oferecem sacrifício e Deus rejeita um e aceita o outro, porque Deus ele conhece a intenção do coração. Deus ele conhece. Nós vemos também Ananias e Safira. Por que eles foram ofertar no templo? Está lá em Atos capítulo 5. Por que foi lá ofertar no templo? Foi para mostrar que eles também poderiam ofertar. Porque todos estavam vendendo as suas propriedades e estavam ofertando tudo o que tinham. Só que quando eles viram aquilo, eles queriam também ter algo. Queriam ali ter um dinheiro. E naquele momento a qual eles venderam a propriedade, falando assim, olha, vamos dar 50% e nós ficamos com 50%. E nós vai lá e fala que vendeu tudo e está dando tudo para o Senhor. Mas só que a palavra do Senhor, ela discerne a intenção do coração. E naquele momento nós vemos lá em Atos, que no momento da oferta, o Espírito Santo mata aqueles dois casais. Por causa da mentira. Porque o Espírito Santo, ele olha para aquilo que nós não olhamos. Alguém quiser comentar algo para nós seguirmos, ganharmos tempo? Quiser comentar algo, talvez passou e eu não falei. A Bíblia anula os conselhos do mundo, as armas da nossa milícia. Eu vou ler aqui. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. E isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Portanto, não usamos métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias e difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas
nossas armas são poderosas em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a espada do Espírito e a oração perseverante. Eu vou repetir aqui: portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Amados, o comentarista aqui ele nos dá algo bastante importante, que a Bíblia ela anula ou ela tira as nossas milícias, aquilo que está planejado contra nós, os nossos inimigos. Eles são espirituais. É o que está em Efésios, capítulo 11. Aliás, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar. Vamos lá? Quantos encontraram Efésios, capítulo 6, versículo 12? Se todos encontraram, vamos lá citar o que está escrito aqui. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra... Vamos lá, toda a igreja. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então vamos lá. O que nós devemos lutar? Paulo ele diz que nós não devemos lutar contra a carne e sangue. Ou seja, a nossa luta não é física. A nossa luta não está aos nossos olhos. Já pensou lutar com alguém que nós não conseguimos ver? Já pensou entrar em uma guerra com alguém invisível? Se naquelas lutas, a qual passa na televisão de MMA, de luta, a pessoa está na frente um da outra e já é difícil acertar um soco, né? Nós vemos ali toda uma artimanha, toda ali uma maneira de se esquivar e tudo mais. Mas, e a luta quando o nosso inimigo ele é invisível? Porque Paulo diz, não devemos lutar contra carne e sangue. Por que nós, muitas vezes, na nossa luta física, nós usamos subterfúgios físicos? Aliás, nas nossas lutas espiritual, a nossa guerra do dia a dia, nós usamos subterfúgio físico. É o que o comentarista está dizendo aqui. Portanto, não usamos métodos humanos, tais como subterfúgios conchavos, ameaças, calúnias e difamações. Uma guerra a qual a igreja do Senhor, no momento ao qual nós se alistamos nesse exército, e esse exército está em constante batalha, em constante luta, por um ser espiritual, a qual nós fisicamente não temos acesso, não conseguimos ver. E Paulo ele nos dá aqui a armadura a qual nós devemos estarmos preparados com ela. Então, no momento de luta, nós usamos subterfúgios humanos. A festa das irmãs era para ser vermelho e escolher o preto, eu não vou. Subterfúgios humanos. Mas eu dei para o Senhor para ele e ele não virou a cara para mim, eu não quero nem saber dele e deixa ele vir falar comigo que eu vou bater nele. Isso é subterfúgios humanos. Em uma guerra espiritual, estamos resolvendo de maneira física. Ferramentas erradas. Em uma guerra onde as irmãs, era congresso das irmãs, era festa das irmãs, encontro das irmãs, o hino era para ser tal, e escolher o outro hino, eu não vou nem subir para cantar. O seu louvor vai subir ao céu? Isso é uma guerra espiritual. Por que nós usamos subterfúgios físicos? Armas físicas em uma guerra espiritual. Nosso inimigo ele não é atacado, nosso inimigo não tem nós não conseguimos nem acessar a ele quando nós usamos uma guerra, usando em uma guerra armas que não são para aquela guerra.
Os irmãos estão conseguindo me entender? Então o comentarista vai dizer: não usamos de maneira alguma métodos humanos em uma guerra espiritual. A guerra espiritual, usamos métodos espirituais. Aí Paulo diz: não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra o que nós temos que lutar então, Paulo? Principados, contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, aí Paulo no versículo 13 ele diz: então, já que nós não devemos lutar nem com a ira, nem com o punho, não devemos lutar nem com o disse-me-disse, não devemos lutar nem com a fofoca e nem com outro tipo de subterfúgios humanos. Qual é a arma que nós devemos lutar então, Paulo? Porque o nosso inimigo não é físico. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficai firmes. Não basta tomar essas armaduras. Ele diz que, feito tudo isso, ficai Firmes. Depois estando firmes, depois que ficar firmes, cinge o vosso lombo com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado pés na preparação do evangelho. Então, Paulo ele nos dá esses requisitos. E é o que o comentarista diz aqui: a Bíblia ela anula as armas da nossa milícia, dos nossos inimigos, aquilo tramado contra nós, contra a nossa vida. Ela não tem força, cai por terra quando nós estamos com as armas corretas. A espada do Espírito, ela não tem inimigo que passa por a espada do Espírito. E a Bíblia vem dizer que as portas do inferno não prosperarão contra a igreja do Senhor. Então, é somente a palavra do Senhor que vai nos dar esse escape. Nós devemos tomar cuidado para não usar subterfúgios humanos, armas erradas, como o pastor falou, em guerras que devem ser armas espirituais. Então, ore, que nós possamos orar mais e saber diferenciar uma guerra espiritual de uma guerra física. Pode falar, pastor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu penso que quando nós estamos nessa guerra espiritual e damos aquela brecha, infelizmente o ser humano, se não se converter verdadeiramente todos os dias, nós temos que se converter todos os dias, acaba dando as brechas e o inimigo ele vai no ponto certo do ser humano. Ali coloca muita coisa no pensamento, no coração, aí que vem usando essas armas erradas, né? Aí o inimigo lança algo ali no coração, no pensamento do coração, aí começa a frutificar aquela coisa ruim entre os filhos do Senhor, né, aqui na terra, e aí de uma guerra espiritual vai para uma guerra física, mas ao mesmo tempo vai de novo para o lado espiritual, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está querendo isso mesmo, né? Ele lança o que ele quer, que ele sabe, ele vai direitinho no ponto que a pessoa ali, ele cai, que ele vai dar brecha. Aí volta de novo para o lado espiritual, depois vai para o lado físico, e quando vai ver, já caiu. Desvia, sai da presença do Senhor e dá brecha ao inimigo, e ele simplesmente fica mesmo do outro lado ali sorrindo. Exatamente. É
Exatamente isso que a pastora falou. Existem guerras que é tornada guerra física. Ela é, na verdade, uma guerra espiritual. E não usamos a arma correta, ela se torna uma guerra física. É igualmente o que a pastora Cida acabou de dizer. No momento ao qual nós estamos lutando, e, aliás, nós estamos em uma guerra, e nessa guerra, a guerra é espiritual, e nós estamos usando armas físicas, essa guerra se torna física. No momento ao qual nós estamos usando subterfúgios humanos, como eu disse aqui, pisou no meu pé, quando ele passar por mim eu vou pisar no pé dele também. E não pegou na minha mão, também já não pego mais, também não falo com ele, não olha na minha cara. São métodos humanos e que acaba se tornando uma guerra humana. Isso acaba se tornando algo físico, algo que é espiritual, algo que nós devemos atentar porque é espiritual e devemos usar armas espirituais para esse tipo de guerra. Se nós não nos atentarmos, vira uma guerra física. É por isso que há muitas igrejas que há uma guerra dentro da igreja, há uma guerra, na verdade, na igreja, sobre a igreja e contra a igreja, há uma guerra física ou espiritual. Entretanto, dentro das igrejas, em muitas igrejas está tendo guerra física. Uma guerra, um olha na cara do outro, um briga contra o outro. E é uma guerra física porque no momento que era uma guerra espiritual, porque sempre é uma guerra espiritual, é o momento que o crente tem que estar vigilante nessa guerra, com as armas preparadas, não usou as armas apropriadas, que é as armas que Paulo nos dá aqui. Então, quando ele não usou essas armas e usou uma arma física para a guerra espiritual, dentro da igreja acabou se tornando uma guerra física. Então nós vemos presbítero não fala com o outro, a irmã não fala com a outra, outro irmão não fala com aquela. As brechas. Então vem, isso que vem, guerras físicas, guerra espiritual, usando ferramentas físicas. Alguém quiser comentar algo? Pode falar. Uma coisa bem interessante que eu estava prestando bem atenção sobre o que Paulo ele fala para a gente estar. Ele nos alerta em estar preparado em tudo, na palavra, em tudo. Mas ele também nos alerta para estar orando em todo o tempo, nos alertando a orar. Para quando essas coisas virem, as coisas ruins virem, o desânimo, para a gente estar preparado em oração. Porque as nossas guerras espirituais, a gente não vai vencer lutando, querendo lutar. A gente vai vencer as nossas guerras espirituais no joelho, porque lá orando que a gente vai buscar a Deus, que Deus vai dar soluções pra gente, porque não vai adiantar nada a gente saber a palavra de cor e salteado, e quando vier a tribulação, a gente querer lutar com as nossas próprias mãos, sendo que a gente sabe que o recurso vai ter que ser os joelhos dobrados no chão. Amém. Exatamente isso. Exatamente isso, irmãos. As nossas guerras, quem luta é o Senhor. Nós usamos nós usamos aqui o capacete da salvação, usamos toda essa armadura de Deus para que nós sejamos preparados. Mas nós vemos que é igual o profeta em Samaria, quando aquele menino olha pela janela e vê a Samaria rodeado de exército. E ele já fica com medo, todo alvoroçado, e fala assim: olha, nós vamos morrer porque o exército lá é grande. Então o profeta ora e fala: Deus abre os olhos dele, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. E quando ele olha lá fora, ele vê o exército de Deus. Então, na guerra, quando Deus luta por nós, nós vencemos. Então, nessa guerra espiritual, nós sempre temos, o povo de Deus sempre tem o exército maior, o exército vitorioso, que é o exército de Deus. Então, amados, eu queria deixar aqui, os irmãos puderem, outra coisa interessante que a irmã falou também. Paulo, ele disse exatamente, sempre em oração. Ele disse, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Irmãos, é interessante que Paulo, ele não diz aqui que quem gosta do louvor não precisa tomar a palavra, não. É só a palavra
a espada do Espírito é somente para quem prega. O capacete é só para quem fica mais bonitinho na igreja. A couraça é só para quem vem de vez em quando. Não. Ele diz: todos, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Não é porque eu prego que eu não devo. Eu não devo aqui. Irmãos, eu prego e eu não consigo, eu não posso pegar aqui o capacete da salvação, não, porque é só questão. O meu lado aqui é a espada. O meu negócio é a espada. Paulo não disse isso. Ele disse: estáis cingido o vosso lombo com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, que podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, amados, Mateus capítulo 4, versículo 3. Toda a igreja, por gentileza, abra juntamente comigo. Vamos aqui falar um pouco sobre este texto, que é um texto aqui riquíssimo em detalhes, e o texto a qual Jesus aqui está já há 40 dias no deserto, e o diabo ele tenta em Jesus, porque sabe da fraqueza, sabe do momento que Jesus está, e ele vem com todas as suas forças para fazer o plano da salvação cair por terra. Então, Mateus capítulo 4, versículo 3. Eu vou ler e os irmãos, se tiverem caneta, já anotem o texto que eu vou estar colocando, e os irmãos já estejam abertos e atentos à Bíblia, que eu vou pedir para abrir também. Mateus capítulo 4, versículo 3 diz assim: e chegando-se a ele o tentador, quem é esse tentador? Disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a guerra que Jesus estava lutando aqui era uma guerra espiritual ou física? Espiritual. Qual que é a arma que Jesus está usando aqui? Olha só. Então vamos lá em Deuteronômio capítulo 3, capítulo 8, versículo 3. Quem achou pode ler. Esse texto aqui nós precisamos entender que aqui o inimigo está Pode levar usando. Aqui o inimigo está usando uma ferramenta espiritual em cima de uma vontade carnal, física, carnal. Por quê? Jesus estava com fome. E ele usou uma coisa física para combater no sentido espiritual. Eu preciso entender que nem tudo físico que for me tirado vai afetar o meu espiritual. Mas sempre que o meu espiritual for atingido, vai afetar o meu físico. Lembra de Jó? Tirou tudo de Jó, mas não abalou a fé de Jó. Foi físico. Mas se abalar a fé da pessoa no sentido espiritual, automaticamente a vida física dele está em ruína. Um tem que andar, lembrando que se o espiritual estiver mais elevado, fica fácil de superar as advertências, as adversidades na vida física. Mas se o espiritual estiver lá embaixo e a vida física estiver lá em cima, fica difícil de conciliar os dois. É aí onde entra o lado que Jesus condena. Lembra daquele jovem lá? Que a fé dele estava mais pautada no dinheiro que ele tinha, no poder aquisitivo? Ele falou: o que todo mundo fazer para herdar a vida eterna? Vende tudo que tem e depois me segue. E ele sendo injuriado e não foi. Por quê? Ele estava com uma vida física mais elevada do que a espiritual. Exatamente isso. No momento no qual estamos com a vida física mais elevada que a espiritual, desmorona tudo. Agora, quando por muitas vezes nós estamos com a vida espiritual muito elevada, e às vezes a nossa vida física pode estar lá embaixo. Você olha para a pessoa, não tem nada.
Às vezes está trabalhando, mas não tem um carro para andar, não tem nada, está passando uma dificuldade, uma luta. Mas você fala com ele, ele está feliz. Ele está contente porque ele sabe que se Jesus voltar ali agora, ele vai para o céu. E você sabe também, ele sabe também que no momento que a fé dele está alta do jeito que está, no momento que Deus virar a chave para ele, ele muda. Porque ele sabe que a fé dele não depende dos outros. A fé dele não depende de nada. Nós vivemos na vida de Jó, que o pastor comentou. Então, quando nós alicerçamos a nossa fé nas coisas físicas, é que o diabo aqui estava tentando Jesus, igual o pastor disse mesmo, uma ferramenta física para algo, aliás, uma ferramenta espiritual para algo físico. E que isso acontece diariamente nas nossas Todos os dias. Todos os dias da nossa vida. E isso afeta 100%, digamos assim, 100%. As coisas espirituais, tudo na nossa vida é espiritual. Então, sempre afeta o nosso lado espiritual. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ô, Varão, vai ser rapidinho. É a mesma coisa. Tem pessoas que quando começa a ter muito dinheiro, por exemplo, isso daí é algo que abala o lado espiritual. Quando a pessoa não tem uma vida boa financeiramente, a pessoa é mais humilde, a pessoa entendeu? Aí quando o Senhor vai dar oportunidade para as pessoas ter, entendeu? Aí aquilo ali já começa a abalar o lado dele, pessoal, espiritual, físico, e aí pronto, aí deixou subir mesmo para cá. Exatamente, é porque já está, o dinheiro já mudou o intelecto da pessoa, o lado espiritual já estava baixo, como o pastor falou, então o lado físico, o jovem também chegou para Jesus e disse, olha, eu vou te seguir para onde quer que fores. Jesus falou assim, olha, eu não tenho nenhum travesseiro. As árvores do céu tem. A raposa tem também onde é que ela se esconder ali, mas você está vindo aí por mim, porque você está vendo eu fazendo milagre aqui, você está vendo que essas coisas podem dar dinheiro, mas eu não tenho nada disso. Quer me seguir? Eu que faço os milagres, eu estou conjecturando, irmãos. Mas eu que faço os milagres, eu não tenho onde colocar minha cabeça. Não tenho ali nenhuma cama, nenhum lugar para me deitar. Nem até onde eu nasci, para a manjedoura. Não era meu. Até o jumentinho onde é que eu ando também não é meu. É emprestado. Quer me seguir? Então, irmãos, pode falar. Uma forma que eu vejo também nessa palavra é que nem tudo que necessitamos quando aparece na nossa frente, como Jesus estava de jejum, né? Se eu não me engano, 40 dias, e a necessidade dele era comer, ele estava com fome, só que aquilo não convinha naquele momento. Então, muitas das vezes acontece também com nós, nos nossos dias. Às vezes aparece uma coisa que estamos necessitados, mas temos que aprender a ver se aquilo realmente é o que está vindo, é a provisão de Deus, e não uma forma de fazer com que nós venhamos pecar. Só simples uma perguntinha, a gente estava a falar sobre dinheiro aí, né? Uma pergunta a falta do dinheiro para um servo cristão considera-se como uma aflição para o crente? Assim como a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu seria que a falta de dinheiro considera-se como uma aflição? A falta de dinheiro considera-se como uma aflição, essa pergunta? Olha, depende do que a pessoa colocou a sua fé. Digamos assim, não colocou a sua fé, mas eu digo assim, o dinheiro sabemos que move o mundo e move também, nós para viver necessitamos de dinheiro. Então quando há uma falta de dinheiro, muda alguma coisa em nós? Eu falo do lado espiritual, é a forma que eu penso e que eu vou responder essa pergunta, mas já vou dar a oportunidade para mais pessoas responderem. O dinheiro, ela muda o nosso espiritual, ela muda a nossa mente.
Se eu tenho pouco dinheiro, eu sou aquele tipo de pessoa. Se eu tenho muito dinheiro, eu sou aquele outro tipo de pessoa. No momento que está faltando dinheiro para mim, isso para mim seria uma aflição se ela proporcionasse algo no meu espiritual. A aflição, a qual Jesus diz, são as aflições não somente físicas, mas espirituais. Mas as aflições que Jesus venceu são todas as aflições que nós vivemos, tipo, falta de dinheiro também entra. Mas só que essa falta de dinheiro, ela move algo muito importante para mim. Eu penso assim, que se é algo muito importante, se for uma falta de dinheiro extrema, aí eu acredito que seria uma aflição. Mas se é algo a qual não está alicerçado ali, se eu tiver dinheiro ou não, eu adoro Jesus do mesmo jeito. O pastor pode falar. Deixa eu conjecturar a pergunta do obreiro Dias. Eu posso definir a falta de dinheiro como aflição e como prova. Como assim, pastor? Explica. Vou explicar. Se a falta de dinheiro vem por permissão de Deus, é uma prova que Deus está me colocando, e o meu espiritual está acima dessa provação, eu vou passar por ela, dando glória a Deus, e Deus vai entrar com a providência. O outro quesito, falta de dinheiro pode ser uma aflição? Pode. Se eu tomei uma decisão precipitada de comprar algo que eu não tinha condição, mas eu tinha um nome, vou usar eu como exemplo. Eu não tenho condição de manter uma prestação de 1.000 euros, mas eu tenho o nome, eu tenho o crédito, a capacidade de ir lá e ser aprovado essa prestação. Aí eu vou lá e compro esse objeto lá que eu tenho que pagar 1.000 euros por mês. Só que eu tenho consciência que quando chegar no dia da prestação eu não vou ter esses 1.000 euros. Aí é uma aflição que eu aderi por mim. Aí eu vou ficar aflito. Por quê? Deus não vai intervir nessa causa jamais. Porque eu sabia da minha capacidade que eu não tinha condição de arcar com os compromissos. Foi uma decisão minha. Aí Deus deixa eu arcar com as consequências. Eu vou ter que conviver com ela, às vezes, por resto da vida. Por quê? Eu tomei uma decisão já sabendo que eu não tinha capacidade alguma de adquirir aquela coisa naquele momento. Aí entra como aflição. Aí é aquilo que eu falei. A minha vida física, o meu poder, a minha condição no momento estava acima do meu espiritual. Eu nem fui para a Bíblia, porque aquilo vai gerar uma dúvida dentro de mim. E aí o que a Bíblia fala? Onde há dúvida, Deus não está presente, porque Deus não é Deus de dúvida e nem de confusão. E tudo que nós pedimos direção de Deus, Deus nunca vai nos dar algo para interferir no nosso relacionamento com Ele. Se alguma decisão nós tomamos no quesito financeiro e está interferindo na nossa comunhão com Ele, é que nós não pedimos direcionamento dele, ou Ele nos falou e nós tomamos a decisão por conta própria, e agora nós estamos vivendo afligidos. E quando Jesus fala na Bíblia que no mundo nós teríamos aflições, não é nesse quesito de finanças. No mundo nós iríamos ter aflição que a igreja seria perseguida. Porque fala assim como perseguiram os profetas de vós, também perseguirão vocês. Não no quesito financeiro, mas no quesito espiritual. Está respondido o que é isso? Ô varão, mas também nós temos que ter maturidade. Eu penso que o Senhor, Ele dá a vida financeira, por exemplo, ou até mesmo outra área, vamos dizer aí, filhos, né? Aí a pessoa ali, o Senhor sabe que se dá a ele condição de ter muito dinheiro, de ser próspero, se ele vai sair da presença, aí o Senhor já sabe, bem, eu não posso ali abençoar não, porque eu sei que se eu abençoar, ele vai até me deixar. Aí fica sempre daquele jeito, só fica naquele patamar, contando moedinha. Eu sei que se ele está contando moedinha, ele vai para casa do papai. E tem muitos que sabem lidar com o dinheiro, que na verdade o dinheiro, eu penso que não é só para ter, é para fazer. Exemplo como que nós vemos aí na ADEC, né? Amém, Jesus, que o dinheiro sempre está abrindo portas, né? Amém? Porque quando o Senhor dá aquela maturidade para o homem ou mulher, né?
ter uma, vamos dizer, uma organização financeira certa, que não vai deixar passar, né? Não vai subir para a cabeça, vai ser uma pessoa ali certinha, correta, primeiramente do Senhor. Aí o Senhor vai falar, não, esse aí eu vou abençoar, que ele vai fazer para o meu reino. Amém? Alguém mais quer comentar? Irmãos, então, o texto ao qual nós estávamos, capítulo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alguém encontrou? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Pode. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, mas para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, olha só onde Jesus foi para combater o diabo. A palavra. A espadada que Jesus deu. Se quiser anotar já na sua Bíblia aí, no versículo 4, pode colocar aí que é um paralelo a qual Jesus usou de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então ele continua: então o diabo transpassou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito: os anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso não precisa nem dizer onde está escrito, né, irmãos? Nós lemos aqui agora há pouco. E ele continuou: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe transportou-lhe o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrar me adorares. Então disse Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 3, versículo 13. Se alguém puder ler. Meu Deus, perdi até a hora já. Deuteronômio 13, 6, 13. 6 e 13? Isso. Temam o Senhor seu Deus. Sirva a Ele e jure somente pelo nome dEle. Repete, pastor Pinteiro. Temam o Senhor seu Deus. Sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Exatamente. Outras versões diz: adorarás somente a Ele. Irmãos, o horário já correu. Deixa eu ler aqui a destruição dos famosos argumentos. Então, amados, ficou claro esse texto aqui? Mais que a hora já passou, não quero deixar dúvida. Jesus aqui no deserto, ele estava usando armas espirituais. Qual é a arma espiritual? A palavra, a espada. Então, no momento ao qual Jesus usou a espada, nós vemos que o diabo foi vencido. Amém? A destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói conselhos. A Bíblia, na versão nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São premissas
de Cristo. Amém? Então, amados, nós vemos que a Bíblia, como palavra de Deus, como espada, ela destrói conselhos, ela destrói falsas ideologias. Por isso que se faz necessário nós meditarmos, nós estudarmos, nós entrarmos mesmo de cabeça neste livro e entendermos que Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, no momento que nós estamos precisando ouvir a voz de Deus, nós paramos e meditamos na palavra de Deus. O comentarista vai dizer que a Bíblia destrói falsas ideologias. Então, muitas ideologias que estão sendo criadas nesses últimos tempos são ideologias falsas e que vão contrário à Bíblia. Ele nos dá aqui algumas de algumas ideologias, ateísmo, relativismo, secularismo, marxismo. São ideologias, nós sabemos que o ateísmo nega a existência de Deus. Então a Bíblia combate isso. Nós sabemos claramente que a Bíblia combate isso. O relativismo, que tudo é relativo, que não tem errado e certo, depende do ponto de vista, depende do contexto. Então nós sabemos que isso é antibíblico, isso não é a verdade. Porque se tudo é relativo, a verdade é relativa, a Bíblia também é relativa, e nós sabemos que não é. Amém? Irmãos, eu quero agradecer a oportunidade, perdão do horário, não dá pra gente entrar mais, me perdoa mesmo, tem que me policiar mais a questão desse horário. Pastor, Deus abençoe, obrigado, pastora. Deus continue abençoando a vida de cada um. Deus continue abençoando.